Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E o caso criminal que eu trago para você é investigativo. É o caso de um acusado de ser um assassino em série numa região chamada Long Island, no estado de Nova York. Essa é uma região praieira, sabe, com lugares afrodisíacos, paraísos, sabe, lindo, lindo, lindo. E esse 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 caso ele ficou conhecido como o serial killer de Long Island, que significa em português o assassino em série de Ilha Comprida ou Ilha Longa. Então, gente, ele é o Rex Heuermann, um homem de 59 anos de idade, um arquiteto, casado, pai de 2 filhos e que é um morador assim que nasceu e viveu em Massapequa Park, que também fica localizado na Long Island. Ele está preso desde o dia 17 de julho de 2023, quando a polícia, depois de 30 anos de investigação, primeiros anos para as vítimas e os restos, e a partir de 2020 eles já tinham indícios para começar uma investigação do Rex Heuermann. Então eles começaram até chegar a ele, até ter todas as evidências, as provas que foram através de DNA e de circunstâncias, de muitas circunstâncias. Mas de 1990 até 2011 são mais de 18 vítimas que foram encontradas na área da praia de Gilgo. Todas, ou das localidades que pertencesse à praia de Gilgo. Então, foi um trabalho investigativo, assim, que gerou muitos anos. Primeiro, muitas das vítimas que eram localizadas tinha o DNA, a evidência de DNA, mas eles não tinham como encontrar o autor, o dono daquelas amostras que eles tinham. Então, devido à tecnologia, né, à evolução da tecnologia, hoje em dia se consegue, né? Eram mulheres, trabalhadoras do sexo. Todas elas tinham a estatura baixa, de 1,50 m, 1,60 m. Todas elas tinham mais ou menos o mesmo peso, de 40
35 a 49 quilos, todas a idade entre 20 anos até 30, e todas elas estavam listadas no site de prestação de serviços. Então, a polícia já tinha esses dados, sabe? Muitas delas, das mulheres, foram encontradas antes, mas tudo começou a esclarecer a partir do desaparecimento de Shanna Gilbert, 22 anos. Ela era trabalhadora do sexo e Shanna Gilbert ligou para a emergência por 91 e falou para o despachante que ela estava sendo ameaçada pelo cliente dela, que o nome do cliente dela era Mike, e que ele estava perseguindo ela pelas ruas para matá-la. E que naquele momento ela estava correndo, batendo de porta em porta, pedindo por socorro, e que ela precisava que a polícia encontrasse ela, porque o homem, o Mike, iria matá-la. E a polícia ficou 20 minutos com ela no telefone. E ela bateu na porta das pessoas pedindo ajuda e dizendo que tinha um homem perseguindo ela. A polícia demorou mais de 1 hora para ir até o local onde ela estava. E quando chegou lá, as pessoas disseram que ela realmente pediu ajuda, mas que eles não viram ninguém atrás dela e que ela desceu falando no telefone desesperada, sabe, pela rua abaixo e sumiu na escuridão. Então, a polícia fez algumas procuras e parou. E a família da Shanna Gilbert começou a cobrar, a fazer pressão, sabe, na polícia para fazer a investigação, para localizar o que tinha acontecido realmente com a Shanna Gilbert. A mãe dela, a Mary Gilbert, foi a pessoa que liderou a polícia a chegar nas vítimas, sabe? A procurar o serial killer, o assassino em série que estava matando as trabalhadoras do sexo. Ela começou, a Mary Gilbert começou a criar movimentos, sabe, com cartazes da filha dela. Ela deu entrevistas nos maiores jornais de Nova York, sabe, falando que a polícia estava fazendo descaso do sumiço da filha dela por ela ser uma trabalhadora do sexo, mas que a filha dela era amada por ela, pelas irmãs, pelo pai, sabe? E que eles sentiam muito a falta dela e que eles tinham o direito de saber o que realmente aconteceu com ela, sabe? E a polícia sempre dizia que, por ser uma área uma área marítima do oceano, uma praia, que ela deveria ter se perdido e afogado. E a mãe, a Mary, ela nunca acreditou nisso. Ela falou: não, a minha filha não aconteceu, ela não afogou. Ela estava sendo perseguida por alguém. Ela foi morta. Então, ela criou movimentos e ela trouxe também as outras mulheres que estavam desaparecidas
e sem ainda solução, que eles não tinham encontrado elas e nem não sabia o que realmente tinha acontecido com essas mulheres. Então ela fez cartazes com as fotos dela, fez essas mulheres aparecer nas redes sociais, na, na mídia. A filha dela, a Shanna Gilbert, ela desapareceu em 2010. Em 2010, quando ela fez o telefonema para a polícia, foi quando ela desapareceu. Na mesma noite, ninguém mais viu, ninguém mais ficou sabendo. Então, quando a mãe da Shanna Gilbert, a Marie Gilbert, fazendo toda essa pressão, né, e as pessoas escutando ela e falando, e começou a mídia a mostrar os jornais, a polícia resolveu trabalhar, sabe, investigar o que realmente estava acontecendo. Então, o policial saiu com o cachorro, o cadáver dele, na praia de Gilgo. E começou na orla, caminhar na orla com o cachorro cadáver. E ele fez uma parte da orla e não aconteceu nada, o cachorro não viu nada. Então, ele resolveu voltar no outro dia para continuar a fazer a caminhada com o cachorro cadáver, e aconteceu que nesse dia, nesse segundo dia, o cachorro viu algo, deu sinal, sabe, de que tinha encontrado algo ali na praia, e ele chamou a equipe, eles começaram as escavações e foram nesse dia que eles encontraram 3 corpos de mulheres. E foram os corpos de Amber Costello, de Melissa Barthelemy e de Megan Waterman. Megan, 22 anos de idade na época. A Melissa, 24 anos, e a Costello, 27 anos. Então, foi-se aquela surpresa, porque depois disso eles encontraram mais corpos, sabe? Tinha revelado mais corpos também. Só que a Shanna Gilbert não foi encontrada, não estava ali, sabe? O corpo dela foi encontrado em 2011, sabe? Mas mesmo assim, a filha dela não tendo sido encontrada na época, né, em 2011, na época em que ela fez toda a manifestação, e ela continuou fazendo isso, ela levou adiante. Ela teve a filha dela, ela pôde fazer uma outra, ela contratou um legista, sabe, para fazer a autópsia, porque a polícia falou que ela tinha morrido afogada e ela nunca aceitou isso. Esse legista, ele disse que ela, a Shanna Gilbert, filha dela, da Mary Gilbert, tinha falecido que ela tinha sido estrangulada. Em 2016, ela, ela foi vítima, sabe, de um assassinato. A mãe, a Mary Gilbert, ela trabalhou, dedicou com muito amor pela busca da filha dela e das outras mulheres.
que estavam desaparecidas e acabou sofrendo, perdendo a vida por um assassinato também, sabe? E foi pelas mãos da filha dela, da caçula. Isso é uma outra história, né? Então, gente, quando eles encontraram esses corpos, né, teve em 2010, olha só para você ver, em 2010, o Rex Hillman, ele foi preso em 2023. Então, eles não tinham nada, porque eles tinham ali restos mortais, sabe? Então, eles tinham que identificar esses corpos. Quem eram essas mulheres? Primeiro, isso através de exames de DNA. Então, foi um longo tempo que durou essas investigações. Por quê? O que esse serial killer ele fazia? Em algumas mulheres, ele cortava, ele desmembrava, sabe, partes do corpo e jogava em lugares diferentes. E tem, por exemplo, a vítima, a Valerie Mark, 22 anos. Ela desapareceu nos anos 90 e ela foi encontrada em 2000. Só que a polícia localizou só o dorso dela, sabe? Tinha partes do corpo dela. Então, não tinha o corpo completo. Ele não tinha as pernas, não tinha a perna direita, nem o pé direito, sabe? Não tinha os braços, somente o dorso e a perna esquerda. Então, quando foi em 2011, a polícia, com a procura, né, que voltou à investigação, eles encontraram a perna direita e o pé dela, as mãos e o crânio. Então, eles juntaram e puderam fazer o DNA para identificar, fazer a identificação do cadáver, dos restos mortais. E teve também o caso que foi o que aconteceu mais cedo, o primeiro caso. A primeira vítima do suposto suspeito serial killer Rex Hillman foi Sandra Cochilo. Isso deve ter acontecido em dezembro de 1993. A Sandra Cochilo tinha 28 anos, ela era de Trinidade e Tobago. Na época, ela vivia em Nova York e ela foi encontrada por caçadores numa área de floresta chamada Mar Norte. E essa área, ela pertence à praia de Gilgo. Então, ele sempre desfazia
dos corpos em áreas pertencentes à praia de Gilgal. Então, ela tinha no corpo dela um cabelo, e esses cabelos pertenciam ao Rex Hellman. Isso aconteceu depois que foram descobertos os corpos, que conseguiram-se o DNA do Rex Hillman. Então, ela também foi incluída nas vítimas do suposto serial killer. Maureen Brainard Barnes, 25 anos de idade, mãe de 2 filhos. Ela saiu dizendo que ia passar o dia em Nova York no dia 9 de julho de 2007. A Maureen Brainard, ela trabalhava em telemarketing, mas aí ela não estava conseguindo pagar o empréstimo da casa dela, então ela resolveu trabalhar, sabe, com sexo, e para poder pagar o empréstimo dela. Depois ela parou, voltou novamente e ela se cadastrou na website de serviços para trabalhadoras com sexo, e no dia o corpo dela foi encontrado em dezembro de 2010, e ele estava amarrado com 3 cintos de couro, e foi encontrado nela DNA da esposa do Rex Hillman, mas a polícia disse que não, a esposa dele, a Asa, ela não tinha nada a ver com os crimes, que isso deve ter acontecido devido à proximidade dele com a esposa. E ela estava viajando quando isso ocorreu. Ela não estava na cidade, ela estava em outro estado quando os assassinatos ocorreram. Logo após o desaparecimento da Maureen, a amiga dela começou a receber ligações telefônicas de um desconhecido, e ele falava para ela que que a Maureen estava em uma casa, e que essa casa ela agora era a rainha do sexo de lá, sabe, que ela estava viva. E ele falava também que ela era a rainha, sabe, do sexo. Então, que ela insistia com ele para que ele se identificasse, e ele negava. E depois de algum tempo, ele parou. Essa pessoa parou de ligar. E a mesma coisa ocorreu com outras vítimas. Sempre ele ligava, sabe? Esse homem ligava após o desaparecimento da vítima. Foi o que aconteceu com a vítima Melissa Bortelen. Melissa Bortelen
Ela, na época do desaparecimento dela, ela tinha 24 anos de idade e ela sumiu no dia 12 de julho de 2009. Ela vivia em Nova York, sabe? Trabalhava como trabalhadora do sexo e ela também tinha é, feito seu cadastro no website de serviços, sabe? E ela ficou conhecida durante esse tempo por Choi. E ela recebeu de um cliente US$ 900 na conta bancária dela, sabe? E ela, e ela tentou, nesse dia, no dia 12 de julho, falar com um antigo namorado dela, sabe? Mas não conseguiu, sabe? E uma semana, mais ou menos uns 5 dias depois do desaparecimento dela, a irmã dela, Amanda, começou a receber ligações do telefone da Melissa. Só que era um homem que estava do outro lado da linha e ele usava palavras de baixo calão, sabe? Falava as piores palavras do mundo para Amanda e dizia para ela que a irmã dela estava morta, sabe? Que ele, naquele momento, estava vendo o corpo dela apodrecer. Então, isso passou a ligar, mas assim, muitas vezes, sabe? Todos os dias, até que eles fizeram a denúncia, né, para a polícia e a mãe da Melissa observou que a maioria das vezes que ele ligava, a localização dele estava em Menorville, uma região, um lugar, uma comunidade próxima. Então, a polícia juntou com o FBI e eles conseguiram localizar de onde estavam vindo essas ligações. E as ligações estavam vindo de Nova York, de Manhattan, Midtown. Então, eles não conseguiam saber quem estava fazendo aquelas ligações, sabe? O corpo da Melissa, os restos mortais dela, da Melissa Bartlemy, foi localizado em 2010, quando eles estavam à procura da Shanna Gilbert. Isso, gente, levou a polícia esses telefonemas que ele fazia. Ele usava o telefone da vítima, queimado. O telefone estava queimado para que a polícia não conseguisse localizar onde e quem estava falando. Megan Waterman, ela desapareceu no dia 6 de junho de 2010. Ela tinha 20 anos de idade na época. Ela era trabalhadora do sexo. Ela tinha sofrido um tráfico sexual pelo namorado dela, que ainda namorava com ela. Ela tinha um filhinho de 3 aninhos que ficava com a família dela.
sabe? E no dia 8 de junho, como ela não foi buscar o bebê, a criança, o filhinho dela, a família fez a denúncia do desaparecimento dela. E em dezembro do mesmo ano, de 2010, o corpo dela foi encontrado na praia de Gilgo. Amber Lynn Costello, 27 anos de idade. Ela estava na casa dela, e ela chamou a colega dela, colega de quarto, dizendo que ela estava trancada no banheiro e que o cliente dela tinha contratado ela para dançar, mas na verdade ele estava querendo estrupá-la e ela estava desesperada. Então a colega de quarto dela correu, voou para casa, sabe? Ela chegou lá já batendo na porta, arrombando a porta, sabe? Para brigar com quem estivesse dentro daquela casa, tomar atitude. Então, que ela se deparou com um homem enorme, grandalhão, sabe? Um Frankenstein, assim ela disse, sabe? E que não deu a mínima bola, sabe? Para ela. E que ainda usou palavras de baixo calão e saiu, sabe? Ela ficou impressionada com o tamanho dele, porque ele era grandalhão, sabe? Então, que ela viu quando ele saiu no carro, que era a primeira geração do Chevy, da Chevrolet, a picape. Então, ela viu esse carro. Então, em 2010 que isso aconteceu. A Costello, ela não vivia com a família dela. Ela era uma usuária de drogas. Então, ela vivia, mas a família dela não não fez boletim de ocorrência de desaparecimento dela, porque eles pensaram, durante aquele tempo que ela estava sumida, que ela não apareceu, que ela estivesse internada em alguma clínica de reabilitação. Então, a amiga a colega de quarto da Costello, da Amber Costello, quando em 2023, que apareceu no noticiário da televisão, o homem suspeito de ser o serial killer da praia de Gilgo, ela teve certeza que era o mesmo homem que esteve na casa delas, onde elas estavam. Então, ela procurou a polícia, sabe, e falou a respeito do carro, da picape, sabe, que ela viu que ele estava usando. Então, a polícia foi atrás, sabe, desse carro, conseguiu, sabe, descobrir onde é que esse carro tinha parado, e eles descobriram que o carro estava registrado em nome do Rex Hillman, na época dos assassinatos, dos desaparecimentos. Então, ele também foi cobrado.
pela morte. Foi cobrado, não. Vai ser, né, vai responder, está sendo acusado dessa morte da Amber Lane Costello. Então, houve mais vítimas, gente, que ele não foi acusado, sabe? Essas vítimas, ele não foi acusado. Ele vai responder por essas 7 vítimas que eu acabei de falar. E tem também Jessica Taylor, tinha 20 anos, ela vivia em Manhattan e ela desapareceu em julho, dia 21 de julho de 2003. E o dorso dela foi encontrado no dia 26 de julho de 2003. E esse dorso, ele estava próxima de uma expressway, de uma rodovia, sabe? Em cima de uma pilha de madeira e estava envolto em plástico, sabe? Parecia que não era uma sacola, sabe? Eram esses plásticos brancos, transparentes. E tinha uma parte do corpo que tinha uma tatuagem onde a onde o suspeito, a pessoa que tirou a vida dela, que assassinou ela, tentou retirar essa tatuagem. E passados em março, dia 29 de março de 2011, foram encontradas as outras partes do corpo dela, as mãos, o crânio, sabe, e a perna dela foram encontradas, o que ajudou, sabe, o que comprovou os testes que foram feitos, que essas eram as partes pertencentes a Jessica Taylor. A Jessica Taylor, ela trabalhava ela era trabalhadora do sexo em Manhattan e Washington, D.C. E ela também fazia anúncios na website. Karen Vergata, 34 anos. Ela nunca foi reportado o sumiço dela. Ela trabalhou como trabalhadora do sexo em Manhattan. Ela desapareceu em 1995. E ela era conhecida como Jane Doe 7. E ela foi identificada através da, da árvore genealógica, que eles conseguiram a identificação da Karen Vergata. Mas 3 corpos foram localizados. Teve de uma mulher. Essa mulher, ela não foi identificada. Nenhum dos 3 foram identificados até hoje. Ela tinha
um pêssego, uma tatuagem de pêssego nas costas e eles acreditam que ela era negra e foi encontrado o bebê dela enterrado próximo a ela, uma menina de mais ou menos 5 a 6 meses de idade de vida. Então, e foi encontrado também um homem asiático, provavelmente chinês. Ele tinha entre 17 a 30 anos, mais ou menos 10 anos que ele perdeu a vida, e ele estava usando roupas femininas. Ele também não foi identificado. Entre todos essas vítimas que não foram identificadas, eles acreditam que possa existir muito mais vítimas desse suposto serial killer, desse suposto assassino em série. Então, como que eles conseguiram chegar no Rex Heuermann? Bom, teve um tempo grande para conseguir a identificação de todos. Algumas mulheres já tinham sido encontradas, mas não tinham como identificá-las ou não tinha um, um suspeito para as evidências de DNA que eles tinham. O Rex Heuermann, ele, na época, em 2023, ele tinha 59 anos de idade. Era casado, porque hoje em dia não é mais. A mulher dele pediu o divórcio depois que ele foi preso. A mulher dele chama Asa Eliwap. E ela foi esposa de um segundo casamento, sabe? O casamento dele já tinha 27 anos de casado, 2 filhos adultos já. E ele tem um filho adotivo, adotivo, né? Que é especial. Então, ele era um homem normal, com trabalho, um arquiteto. Ele tem uma empresa de arquitetura, um grupo. Ele é o dono, ele é o presidente executivo. A empresa dele, a firma dele, está em Manhattan. Manhattan é o centro de negócios de Nova York, não só de Nova York, do mundo, dos Estados Unidos, sabe? Ele está lá no centro de Manhattan, no Midtown. Lá está a companhia dele, o grupo de arquitetura do Rex Heuermann. Então, ele super sucesso, né, no trabalho. Ele tem essa companhia lá desde 1980, assim ele disse numa entrevista que tem dele no YouTube. Então, ele, um homem normal, sabe? Ia para o trabalho,
sabe, de trem e voltava de trem, sabe? Nasceu em Massapequa Park, lá em Long Island, nunca saiu de lá, nasceu lá, cresceu. Ele mora, até a época que ele foi preso, morava na casa onde ele passou a infância dele. As pessoas daquela cidade, daquela vila, todas são, foram um dia colegas de infância, cresceram juntas, sabe? Então, quando a polícia chegou lá toda armada atrás dele, foi uma surpresa, foi um choque. Como que tem um serial killer, um suspeito de serial killer morando aqui, o meu vizinho? Mas muitos vizinhos, alguns disseram, por exemplo, teve um que falou que morava lá na vila há 20 anos, que era vizinho, assim, de porta do Rex Hillman, e que ele nunca deu um bom dia ou boa tarde para ele. Sabe que ele passava em frente à casa dele e que o Rex Hillman estava lá cortando madeira e que não se dignava a levantar a cabeça, a se apresentar, a dar um bom dia, boa tarde, oi, como vai? Nunca. Que 20 anos, eles são vizinhos, 20 anos, eles pegavam um trem e nunca, e eram como se fossem desconhecidos. Ele não conhecia ele e, da mesma maneira, ele não o conhecia. E teve pessoas também, vizinhos que falaram que ele era chamado de o homem que se veste bem, que ele só andava bem vestido, sabe que todas as vezes que nunca via ele assim com um look despojado, sabe? Ele estava sempre muito bem vestido, sabe? Na companhia, os colegas lá de trabalho falavam que uns falavam que ele era uma pessoa amável, uma pessoa, sabe, muito fácil de se tratar. Outros já falavam que ele era arrogante, sabe? Que geralmente quando ele era contratado, que ele falava, ainda bem que você me encontrou. Sabe? Que ele era arrogante, que ele achava que ele era o melhor, sabe? Que ele sempre dizia que quando havia problema na arquitetura, era ele que as pessoas chamavam para resolver, sabe? Então, é assim uma pessoa, né, que chocou, assustou todos no trabalho, sabe, na vizinhança toda. E ele teve uma audiência foi em 2024, e ele esteve diante do juiz, e diante do juiz ele falou que não cometeu, sabe, esses assassinatos, que ele não é a pessoa que eles estão procurando. Ele disse que ele é inocente. Então, tem uma audiência que vai ser agora, esse ano, no mês de agosto. Então, vamos ver o que vai ser resolvido, né, nesse caso. Mas, então, as investigações, né, até chegar nele. Primeiro começaram as investigações com os telefonemas, né, que eram feitos através do telefone das vítimas,
E esses telefones eram queimados. Então ele fazia ligação, a polícia conseguia localizar de onde as pessoas estavam, mas não conseguia saber quem que era, porque era só até um certo ponto. Mas eles sabiam que estava vindo de Manhattan, no centro de Manhattan. E teve também o carro, né? O carro que eles conseguiram localizar e o carro estava registrado no nome dele. E tem também o cinto, sabe? Um cinto que eles conseguiram com o DNA da esposa dele. E nesse cinto tinha as iniciais na fivela, tinha as iniciais HM ou WH, que a polícia ficava sem saber se era HM ou HW. Então, que eram as iniciais dele, do nome dele, HM, né? Hillman. Então, já tinha esse cinto, né, de couro. E tinha o DNA, sabe? Muitos, né? E eles faltavam, né, a identificação dele. Então, eles conseguiram chegar até o Hillman, eles conseguiram identificar e chegar até o Hillman. Então, eles precisavam de conseguir uma amostra do DNA dele para teste. Então, eles passaram a segui-lo, sabe? Até que eles conseguiram uma pizza. Ele comeu a pizza e ele mordeu, comeu a pizza e deixou aquela parte da borda, da massa, dentro da caixa e jogou no lixo, na casa dele. E a polícia também pegou garrafas, sabe? Garrafas que foram descartadas, jogadas no lixo na casa dele também. E os investigadores levaram esse material, essas pizzas, garrafas, para o laboratório para se providenciar o teste, né, de DNA. E o teste foi feito e o resultado foi que era positivo com os DNAs que haviam encontrado nas vítimas, no cabelo que havia encontrado dele, e deu positivo. Então, a polícia já estava com as evidências suficientes para chegar até ele e prendê-lo. E eles fizeram isso em Manhattan, em Nova York, enquanto ele andava, ele estava indo em algum lugar, a polícia chegou e já rodeou ele ficou assustado, olhando para um lado e para o outro, e ele foi preso ali, sabe? E apresentado na televisão e todos os jornais como suspeito de ser o assassino em série de Long Island, da Ilha Comprida, em português.
E a esposa dele, ela, durante todo o tempo, ela ficou do lado dele, sabe, o apoiando, não quis, ficou afastada, sabe, da imprensa, mas depois que foi, que ele foi preso, sabe, ela pediu o divórcio, sabe, não, talvez já esteja até divorciada. E disse que vai aguardar o desfecho de tudo isso para ela poder recomeçar a vida dela. A filha dele, a mais velha, ela ela trabalha na empresa, na companhia dele, sabe? A intenção dele era colocá-la como a substituta dele, né? Agora, não divulgaram o nome da companhia dele. Também isso não faz sentido, né, gente? Essa divulgação. Então, vamos aí, né, aguardar o desfecho, né, desse julgamento desse caso. E vou trazer para você um próximo vídeo que é sobre o caso. Eu vou contar os detalhes do que aconteceu com a Marie Gilbert, a mãe da Shanna Gilbert, uma das mulheres que desapareceram e que foi encontrada em 2011, né? Aconteceu também um assassinato com ela. E eu vou trazer o caso para vocês, tá bom? Olha, e aproveitem e se inscreva no canal, sabe? Deixa seu like, toca no sininho, gente. E deixa eu falar, gente, comenta aí. Eu não vejo comentários, eu só tenho comentário da Recicla Sonhos, gente. Ela comenta todos os meus vídeos, eu já mandei muitos corações para ela. É a top nos comentários. E eu quero saber por que vocês não comentam, não me falam nada a respeito dos casos, o que vocês estão achando, se vocês gostaram, dúvidas, hein? Eu estou esperando, hein? Então, gente, no mais, muitíssimo obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E vai ser da Marie Gilbert. Bye bye, até lá.